Naquele tempo, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe que era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Não chores. Respeito. Nós estamos sepultando o filho único dessa viúva. Aproximou-se do féretro e os que carregavam pararam. Desçam o corpo. O que é isso? Falta de respeito. Sim. Pode uma coisa dessa? Então, Jesus disse: Moço, eu te ordeno. Levanta-te. Vira essa. Que isso? Levanta-te. Como isso? Milagre. Jesus o entregou à sua mãe. Milagre. Mãe? Mãe! Milagre. Meu filho. Todos ficaram com medo e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós. Deus veio visitar o seu povo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Jesus caminha, está entrando naquela cidade de Naim com uma grande multidão que o seguia. Esta multidão que Jesus atrai para si, se encontra com uma outra multidão, aqueles que estavam conduzindo o sepultamento do filho da viúva de Naim. Se nós pudéssemos imaginar aquela cena, como já vimos
na dramatização deste texto, aquela mulher sofria demais, primeiro por ser viúva, depois por ter perdido o único filho. E todos sabemos que na cultura dos contemporâneos de Jesus, uma mulher viúva, sem o seu filho único, estava sob risco, poderia ser atacada a qualquer momento, os seus bens poderiam ser tirados sem muita justificação. Aquela mulher, portanto, estava sofrendo em demasia porque perdia o seu filho único, a sua garantia de felicidade. A multidão que acompanhava o féretro para o sepultamento daquele jovem tinha diante de si uma perspectiva não muito boa, que é aquela que vem com a morte de um ente querido, de tristeza, de visão um pouco curta das coisas que iriam acontecer. Aquela mulher partilhava o seu sofrimento com todos aqueles que seguiam para o sepultamento do seu filho. As duas multidões se encontram e Jesus, depois de ter tanta fama por aquilo que havia realizado, estava sendo, vamos dizer assim, observado para que as suas atitudes pudessem ser verificadas. O que é que nós percebemos então? Jesus Cristo, olhando para aquela mulher e sentindo também ele o seu sofrimento, teve compaixão. Queridos irmãos e irmãs, esta compaixão que Jesus tem daquela mulher não é qualquer coisa, mas é um sentimento que brota do seu coração. Por isso, gostaria de sugerir a todos que pudessem meditar um pouco neste sentimento de Jesus, de ter compaixão. A sua compaixão não é apenas um sentimento de pena, mas é mais que isso. É sentir com a pessoa. Jesus, vendo aquela mulher e a sua circunstância, se aproxima do caixão, toca o caixão e as pessoas que carregavam o defunto param. O que nós podemos observar aí? No tempo de Jesus, quando alguém se aproximava de um morto, de um defunto, e tocava, ele se tornava impuro. Por isso, apenas aqueles que carregavam o caixão tinham, vamos dizer assim, uma certa autorização para carregar o defunto, porque depois passariam por ritos de purificação. Jesus, no entanto, toca aquele caixão e, sentindo, como nós já dissemos, compaixão daquela mãe, diz ao defunto: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Aqui nós encontramos duas palavras, aliás, três expressões de Jesus. Primeiro, jovem. O defunto não está, para Jesus, não está morto. Jesus o chama pela sua condição. Ele é jovem. Em princípio não deveria estar morto, porque ainda jovem, um pai ou uma mãe que tem a sua esperança num filho jovem, se perde essa esperança, não é apenas a pessoa que morre, mas também aquela pessoa que depende, no caso, esta viúva que dependia do seu filho. Quase que também passa e faz a experiência da morte. Jesus então diz: jovem, eu te ordeno. Na história de Israel, de todos os taumaturgos do tempo de Jesus e antes de Jesus, nós não ouvimos nenhum deles dizer deste modo: eu te ordeno. E por que Jesus diz isso? Porque é Deus. Ele tem domínio sobre a vida e sobre a morte.
Jesus ordena: eu te ordeno, levanta-te. Este levanta-te é parecido com aquele de quando Jesus ressuscita aquela pequena menina, Talita cum, levanta-te. Esse levantar-se significa retomar as atividades, retomar a sua vida. E é de fato o que acontece. O jovem senta-se e começa a conversar. Imaginemos a reação das duas multidões que estavam contemplando esta cena. Aqueles que vinham caminhando com Jesus e que já, de alguma maneira, esperavam que Jesus realizasse algo grande, mas Jesus fez algo maior do que tudo aquilo que já havia feito. Ressuscitou aquele jovem. Essa ressurreição, evidentemente, não é aquela ressurreição que nós teremos para a vida eterna, mas é a ressurreição para mostrar que Jesus, o Filho de Deus, o Deus visível, imagem do Deus invisível, tem poder sobre tudo na terra e tem poder sobre a vida e a morte. A nossa vida está nas mãos de Deus. Até o nosso sofrimento, se pudermos compreender isso, o nosso sofrimento está nas mãos de Deus e Deus nos liberta do sofrimento na medida mesmo em que nós nos colocamos em atenção à Sua palavra, na medida em que nós ouvimos a Sua palavra. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós queremos, meditando esta palavra do Evangelho, queremos nos colocar à disposição de Deus, à disposição da Igreja, à disposição de todos aqueles que precisam. Tantas pessoas estão ao nosso redor e estão sofrendo, como aquela viúva. Estão pedindo algo através do seu sofrimento. E nós somos discípulos de Cristo. Somos enviados ao mundo para levar a boa notícia. E temos que dar uma boa notícia às pessoas que convivem conosco, que estão ao nosso redor. Os que sofrem, aqueles que procuram algo novo para as suas vidas, esperam dos discípulos de Cristo que nós não apenas fiquemos observando como aquela multidão ou aqueles dois grandes grupos de pessoas, mas que nós, de fato, testemunhemos que Jesus Cristo pode tudo sobre tudo. Ele é aquele que nos garante a vida plena e nos dá a certeza de que a nossa esperança não está perdida. Como aquela mulher do Evangelho, aquela viúva, nós também somos convidados a confiar, mesmo no sofrimento, a confiar na ação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Uma pecadora.